Foi nos conturbados anos de 1974-75. O bicampeão europeu Ângelo ouve falar de um miúdo talentoso do Barreiro. Tem 16 anos e é baixinho, mas é futebol dos pés à cabeça. Por aqueles dias, há jogo de treino entre Barreirense e Oriental e Ângelo convence Pavic, o treinador principal do Benfica, a assistir. Ainda mal tinha soado o apito inicial e já o miúdo pegava na bola na meia esquerda e começava a zigue-zaguear. Passa por 1, 2, 3 e cruza para golo. Pavic não precisa de ver mais. Levanta-se e diz: contratem-no. É extraordinário. Bola de saída, cabe ao Barreirense. Saída, há um passo para o Chalana que ele jogava um bocadinho sobre a esquerda. O Chalana domina a bola, vai deitar a defesa, uma facilidade extraordinária, passa por ele, vai ter, faz ali uma jogada extraordinária e assim o seu Pavic: bem, ó, se for gente, vamos embora, contrate este jogador. Primeira jogada, quer dizer, há jogadores que são tão extraordinários que o treinador se apercebe logo das grandes faculdades que o jogador tem. Comecemos assim. Era uma vez o pé esquerdo que ia mudar o futebol em Portugal. Fernando Chalana nasceu em 1959 no Barreiro. Era um rapaz da cintura industrial, filho de pai e mãe operários de fábrica. Não nasceu em berço de ouro. O sucesso estava longe, mas Chalana nasceu com o dom de correr mais que todos os outros. Começou pelo atletismo e ganhou um campeonato de Lisboa, mas faltava um objetivo no fim da corrida. Uma baliza, um golo. Aos 14 anos, vai aos treinos de captação da equipa de futebol da CUF. Dizem que é demasiado baixo e mandam-no embora no mesmo dia em que recrutam outro rapaz do Barreiro, um tal de Carlos Manuel. Chalana não desiste e mais tarde vai bater à porta do Barreirense. 6 jogos depois, estava no Benfica. Naquele tempo, os nossos brinquedos era jogar futebol. Nós fazíamos, se houvesse 10 pessoas, era 5 contra 5, se houvesse 4, era 4 contra 4, se houvesse 10 contra 10, fazíamos isso. Portanto, havia muito espaço para nós jogarmos. Eu lembro-me dos dias que o Chalana foi à CUF, isso eu lembro-me. E acho que lhe disseram na altura que o Chalana era um miúdo franzino, pequenino, e realmente era, mas notava-se que tinha uma grande qualidade. Mas isso, as coisas do futebol são assim. Há erros, se calhar para bem do Chalana, para bem, veja bem, se calhar para bem foi para o Barreirense e nesse mesmo ano é transferido para o Benfica. Portanto, se calhar para bem. Se calhar se ficasse na CUF poderia não ser, nunca se sabe, não é? Eu cheguei a ver o Chalana a jogar nos Júniors do Barreirense. Porque o Chalana arrastava muita gente já nos Júniors para o verem jogar, porque ele realmente era um fenómeno a jogar a bola. Fintava 5, 6, 7, fazia coisas maravilhosas. Eu lembro-me de ir uma vez ver o miúdo jogar e pensar cá para comigo: pá, este miúdo, se continua assim, irá para o Benfica. Pronto, isso foi um pensamento que fiquei com ele em mente. E depois, passado, parece que foi um ano ou quem foi, ele realmente veio para o Benfica. O Chalana veio para o Benfica ainda como júnior, na altura contratado por 300 contos, uma minudência, mas que era um valor muito significativo para um jogador júnior. O Chalana foi visto pelo Pavic, pelo Milorad Pavic, jugoslavo, que na altura treinava o Benfica. Ninguém teve dúvidas sobre a sua contratação. Exibia já um futebol que era absolutamente inquestionável, do ponto de vista da sua qualidade. Jogos extraordinários, fantásticos. O problema estava só em saber quando é que se daria o seu lançamento na primeira equipa do Benfica. Chegar ao Estado da Luz foi fácil. Foi a primeira vez que o meu pai de barco para ensinar-me o caminho
barco, não, de autocarro primeiro para os barcos, aqui do Barreiro. Depois andávamos a pé até apanhar o metro, para o Jardim Zoológico. Depois íamos de autocarro até à Rua dos Soleiros, está a ver? E depois subíamos aquela rampa toda e depois descíamos. Pronto. Fiz o primeiro treino, o segundo treino fui sozinho. 7 de março de 1976. Mirolad Pavic já não mora na Luz. Agora é Mário Wilson o treinador. Nos primeiros 45 minutos, Jordão e Nené já resolveram o jogo contra o Farense. Há 3-0 no placar e Wilson decide dar a primeira oportunidade ao jovem barreirense. Quando Chalana entra em campo, tem apenas 17 anos e uns dias. É o mais jovem jogador de sempre a envergar a pesada camisola encarnada. Foi só o primeiro dia de uma história genial. No final da época de estreia, Fernando Chalana seria duplo campeão nacional pelos júniores e pelos séniores. A Chalana, que toda a gente sabe os méritos reconhecidos que ele tem, que tinha na altura, 17 anos, o jogador que se estreou na primeira categoria com essa idade, um jogador de eleição, um jogador que qualquer treinador gostaria de ter na sua equipa, porque ele sozinho às vezes construía os golos e era só empurrar, como se costuma dizer. Marquei muitos golos à custa dele, porque ele sabia perfeitamente onde é que eu deveria estar, ou no primeiro ou no segundo poste. Ele só olhava, levantava a cabeça e metia a bola no sítio. Depois era mais fácil, era marcar o golo. Eu que realmente queria dosear o esforço do Chalana, porque ele ainda era júnior, e quando queria dosear esse esforço, o que o Chalana fazia com uma leveza, com uma suavidade, ele só gingava com o corpo e desfazia-se dos adversários gingando. Eu dizia, olha para este gingão de primeira, hein? Este eleito. E de facto ele fazia isso, era de facto uma coisa encantadora do Chalana. E como o Benfica nessa altura normalmente ganhava os jogos todos, eu punha até, já o reclamavam antes da hora, já estavam a reclamar que o Chalana entrasse. E eu, quando fazia essa satisfação, era de facto qualquer coisa de maravilhoso que acontecia em termos de espetáculo no mundo da bola. Não tinha receio nenhum em jogar futebol. Eu queria era entrar também. E eu dizia aos meus pais e a alguns amigos que eu queria era uma oportunidade para jogar. E isso lembro perfeitamente. E puseram-me a jogar e eu joguei como estivesse a jogar nos júniores. Não tive medo de nada. Pois eu lembro-me, tenho ideia exatamente de um jogo com o Sporting de Farense no Estado da Luz, salvo erro em 1976, em que o Chalana substituiu o Tony. Não foi uma surpresa, já se sabia que estávamos perante um jogador invulgar, de invulgar categoria, de invulgares predicados. E pessoalmente para mim também não foi uma surpresa, visto que eu conhecia o jogador antes. O jogador esteve 1 ano e meio, Fernando Chalana jogou durante 1 ano e meio na equipa de júniores do Benfica. Quando transitou do Barreirense para o Benfica, esteve, enfim, 1 ano e meio na equipa de júniores, na altura liderada pelo bicampeão europeu Ângelo Martins. Eu presenciei grande parte desses jogos do Fernando Chalana como júnior do Benfica, quer os jogos realizados na Luz, quer muitos dos jogos realizados fora do estádio, visto que para a imprensa do clube acompanhava na altura a equipa de futebol júnior. E de facto o Chalana não enganava ninguém, era um jogador prodigioso. Tudo aquilo que ele mostrou em júnior ostentou depois de forma absolutamente esplendorosa quando passou a jogar na equipa sénior do Benfica. Nós, nessa época, tinha sido vários jogadores, tinha sido o Jordão, Vitor Batista, não, o Vitor Batista ficou, Jordão, Artur Jorge, Eusébio, Simões, Jaime Graça, tinha sido aquela malta toda do ataque, e o ataque estava um bocado fragilizado. O Nené era da direita, o Nené depois eu comecei a jogar para a direita, foi para a ponta de lança. Eu comecei a entrar para a direita, o Nené vai para a ponta de lança, o Vitor Batista fica à segunda ponta de lança e entrou o meu menino, o Chalana.
esse também é outro que está cá no meu coração, que é um grande craque. Eu sempre aparecesse agora, eu e ele sempre aparecesse agora, a rapidez que a gente ia com a bola, não havia dinheiro para pagar. Fica na história, não é? Eu, com 17 anos, ser campeão de júniores na altura e séniores na altura também. Isso é que fica na história. Chalana ainda mal tinha começado e já era uma promessa maior que muitas certezas. Não tardaria a chegar a convocatória para a seleção. Em novembro de 76, Pedroto chamou-o para defrontar a Dinamarca. O bilhete de identidade garantia que o esquerdino ainda não era maior de idade, mas a gente do futebol não dava valor a essa informação. Ele era maior, talvez o maior de todos. O Pedroto é que ligou para o Pérez Bandeira, para eu ir, acho que estávamos no ISEF, para se juntar aos séniores da equipa A. E fiz um torneio com um cartão aldrabado. Não tinha idade para jogar esse torneio, mas lá fizeram umas trapalhices e tal, e consegui jogar. O campeonato 76-77 tinha começado mal para o Benfica. Uma derrota por 3-0 em Alvalade, na ronda inaugural, põe os adeptos em sobressalto. Fernando Chalana, agora já plenamente integrado no plantel sénior, é chamado à equipa à segunda ronda pelo treinador John Mortimer e não mais perderá o lugar. Embalado pelo extremo esquerdo, o Benfica enceta uma recuperação notável e conquista o tricampeonato. Chalana marca 10 golos, faz assistências para muitos mais e decide quase sozinho 4 jogos decisivos. 4 vitórias tangenciais sobre Varzim, Académica, Sporting e Porto. Eu fazia aquilo que os mais velhos faziam. Está a ver? Correr, saltar, jogar. O princípio da época, que era dura, eu fazia isso tudo. Tanto que foi nessa altura que eu marquei mais golos no Benfica, nessa época. No fim dos anos 70, Portugal rendeu-se à esquerda na política e no futebol. A imprensa desportiva esgota os adjetivos com o pequeno canhoto do Benfica, até que o jornalista Neves de Sousa encontra as palavras exatas. Chalana é o pequeno genial e há de sê-lo até ao fim. Em 77-78, joga todas as partidas, mas não consegue fazer do Benfica tetracampeão. Os encarnados não perdem um só jogo e têm o mesmo número de pontos do Porto, mas têm menos golos marcados. Nas Antas, festejava-se o primeiro campeonato em 19 anos. Na Luz, só dava Chalana. Quando as coisas se complicavam, o capitão Tony dava a tática aos companheiros. Não inventem, passem a bola ao miúdo que ele resolve. E o Chalana era um gênio do futebol. Sabia que era um gênio. Nós em campo sentíamos confortáveis de forma aqui com confiança, porque se houvesse uma altura difícil que a equipa atravessasse durante 90 minutos, nós era entregar a bola àquele rapazinho, baixinho, barbudo, que ele resolvia a questão. O Chalana era uma descoberta que é um jogador pequenino, que a gente olha e diz assim, bem, deve ser muito habilidoso, faz umas fintas e tal, faz o túnel e tal, passa a bola contra a perna dos outros, faz umas coisas e tal, mas depois por ali se fica. O Chalana, curiosamente, era tudo menos isso. O Chalana, com a estatura física que tinha uma outra coisa que define aí, sim, um grande jogador de futebol, não é? É que tudo aquilo era pensado, tudo aquilo era delineado, era uma matemática pura. Aqueles passos e aqueles cruzamentos, daquela maneira, dava a sensação que o homem tinha 20 metros de altura para ver o jogo de cima para baixo e analisar o que estava a acontecer. Um poder de finta, de facto, surpreendente, uma finta ainda mais trabalhada do que o seu grande antecessor, o Simões. Era mais veloz, no sentido de correr mais disparado em direção à linha. Foi, seguramente, o melhor jogador depois do Azevedo, na minha opinião. Nós estamos a falar de um pequeno gênio. Eu tenho uma grande admiração